Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, algumas traduções vão dizer oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor, por essa manhã mais uma vez. Obrigado agora também por termos a palavra diante de nós, a verdade do Senhor, que molda o nosso coração e que pavimenta o nosso caminho. Que o Senhor agora nos dê a chance de entendermos o que o Senhor tem para nós e que o Senhor tenha toda a liberdade de fazer as cirurgias necessárias na nossa alma, aonde nenhum bisturi alcança. Que o Senhor nos dê a chance de sair daqui melhor do que entramos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mas o que vem à sua mente quando você lê ou ouve a leitura desse texto? Principalmente do verso 28 em diante, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que vem à nossa mente? O que você pensa quando você lê esse texto ou ouve a leitura desse texto? Eu creio que uma das primeiras coisas que nos acontece é que é acionado em nós um botão. Nós temos um botãozinho, todo cristão, depois que se converte, nasce nele do nada, um botãozinho lá dentro. Que esse botãozinho funciona como? Ele lê um texto, você diz assim: ah, meu vizinho devia estar aqui. Essa era para minha mãe, essa era para meu pai, essa era para o meu irmão, essa era para aquela pessoa lá do trabalho. Ah, como ele devia estar aqui sentado. A gente tem esse botão. Parece que o texto é sempre para os outros. Eu lembro que o meio pentecostal começou de uns anos para cá com um tipo de glorificação, né, que tomou conta das igrejas. Então, antigamente, quando eu era criança, era aleluia e glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Era o que tinha, né? Aí, de um tempo para cá, inventaram o Fala Papai. O sujeito falava alguma coisa no púlpito, fala papai. E sabia que isso é sintomático? Toda pessoa que dá esse grito quando ouve alguma coisa e diz fala papai, é sintomático. Ou seja, não é para mim, é para alguém. Tem alguém aqui precisando escutar isso. Então, fala a Deus. Nunca é para mim. Então, eu preciso dizer isso. O pastor está falando lá, mas eu já vou me eximir porque eu não reprovo nisso aí. Então, fala a Deus. Se eu quiser falar mesmo, tem gente precisando ouvir isso aí, entendeu? É o botãozinho, né? É o botãozinho acionado. Então, a gente lê esse texto, a gente já pensa que esse texto, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, daí você diz, eu sou crente, o que eu estou cansado? O que eu estou oprimido? Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou mais que vencedor. Quem está oprimido aqui? Quem está... Não tem ninguém assim. A gente já pensa assim e a gente diz, o texto não é para mim hoje, esse texto tinha que ser lido em um lugar onde tem drogados. Esses precisam do vinde a mim. Né? Na Cracolândia da vida, é lá. Ou lá na Ucrânia, né? Na Rússia que está em guerra, para lá, para aquele povo que está morrendo, sofrendo, explodindo. É lá. Esse texto aqui tinha que ter sido lá. Na melhor das hipóteses, a gente pensa que o texto é para aqueles momentos em que a vida se torna um peso sobre as nossas costas, em que a rotina nos enverga, porque a gente cansa de fazer a mesma coisa todo dia, e a gente precisa de um Doril, de um Atroveran, de um Dorflex celestial. A gente precisa de que Deus venha com injeção, né, em nós. Daí a gente faz o quê? Recorre para o texto, e se eu vou ler o texto de Mateus 11, que quando eu leio é uma injeção. Deus vai dar uma injeção e vai relaxar. Então a gente corre para o texto achando que o texto é isso, é uma caixinha de remédio, para dar aquele alívio para a gente, aquele alívio momentâneo. Né? Ou, então, no final, a gente recorre ao texto como quem recorre ao kit de primeiros socorros. Né? Como quem fica ansioso pela consulta do médico e o diagnóstico, e mais do que o diagnóstico, a receita, né, para poder ir comprar o remédio, que o remédio é o bendito do negócio. Então parece que esse texto se transforma em tudo isso. A gente só vai para ele nessa hora
Se não é com a gente diz é para alguém que precisa disso porque está passando por isso. No fim das contas, o texto vira para nós o quê? Uma respiração boca a boca, feita por Jesus, que depois que a gente volta à consciência, ele diz, vai dar tudo certo. Parece que o texto se resume nisso. Então nós temos textos da Bíblia que servem só para isso, para esses momentos. E aí, se for isso que a gente pensa, ou que a Maria pensa, essa palavra de Jesus parece nos conduzir a lugar nenhum. É um vinde a mim que não te leva para canto nenhum. Porque é um paliativo. Serve só para aquela hora de alívio, mas depois já não tem mais sentido. Só vai ter sentido se você sofrer aquilo de novo. Daí você recorre de novo, como um remédio, né? Parece que é só um momento de alívio e depois no outro dia a gente volta para a máquina de moer, tripalho, trabalho. Né? Sabia que trabalho vem disso, né? A palavra trabalho vem de tripalho, a palavra latina. E a tradução é máquina de moer carne. Então, trabalhar não é uma coisa boa, não. Mas tem, né? Fazer o quê? A gente volta para a máquina. E a hora que precisa, Mateus 11 está ali, né? Está guardado aqui na minha caixinha. Quando precisar, eu olho, eu leio. Então a gente olha para essa palavra de Jesus e a gente acha ela uma gracinha, porque faz bem para esses momentos. Ela é útil. Mas o que Jesus disse aqui não tem nada de engraçado. Não é uma gracinha. O que Jesus disse aqui é poderoso. Poderoso num nível que, se a gente entende, não importa o que nos aconteça, a gente está curado. Curado de fato. Para entender a gravidade, então, do que Jesus disse, a gente precisa recorrer ao contexto imediato dessa proposta de alívio que ele faz no verso 28. E eu li desde o 25 de propósito. Uma leitura superficial do contexto, que começa no 25, já é suficiente para perceber que Jesus começa falando de quem ele é, para depois falar do que ele propõe. Com Jesus, segue sempre isso. Antes do milagre, da ressurreição, do feito grande, daquilo que aos olhos é impossível, mas acontece, antes de fazer tudo isso, Jesus primeiro se apresenta. Então Jesus não faz um milagre por fazer, ele não é um curandeiro. Antes daquilo que a gente precisa que ele faça por nós, mediante o seu poder, o seu ato, existe um discurso, existe uma fala, para a gente entender primeiro quem ele é, para depois entender o porquê ele fez o que fez ou faz o que faz. Sempre começa assim. Então, primeiro ele fala de quem ele é, para depois falar do que ele propõe. E essa passagem começa com uma das maiores, se não a maior afirmação que Jesus fez ao longo do seu ministério. Talvez seja a maior de todas. A maior afirmação feita pelo Cristo encarnado está aqui. E essa afirmação ela está no coração da fé cristã. A nossa fé depende disso aqui que Jesus disse. E o que ele disse? Ele afirma que ele é o único que pode revelar Deus. É isso que ele diz. Que ninguém conhece a Deus senão por ele. Que ninguém pode conhecer o Pai se não for pelo Filho. Que não existe outro meio, que não existe outro método, que não existe outro caminho, que não existe outra porta a ser aberta para Deus que não seja Jesus. É isso que ele afirma. É só ele que pode revelar o Pai aos homens. Ele diz isso no 27, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho, ele, Jesus, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece a Deus, senão o próprio Jesus, que é Deus, e aquele a quem esse Jesus, que é o Filho, quiser revelar. Então só conhece o Pai aquele que Jesus abre os olhos do coração, como a gente canta. Essa afirmação, ela é o cerne da nossa fé. Por que hoje a gente pode dizer que conhece a Deus? Porque Jesus revelou o Pai para nós, nas páginas da Escritura. Nos deu fé para crermos que Ele é a revelação final de Deus. Então ele afirma que Ele é o único que pode revelar Deus aos homens. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós podemos ser filhos de Deus depois da fé. Mas ele é o único filho de Deus com F maiúsculo. Ele é o filho, o unigênito. E
Aqueles que são filhos agora o são porque ele revelou um pai para esses, o seu próprio pai, o próprio Deus. João vai expressar isso de uma outra maneira, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, onde Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para Jesus, conhece Deus. Por isso a pergunta feita por um dos discípulos lá não faz sentido, porque ele diz, mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus diz assim, há tanto tempo estou convosco que ainda quer ver o Pai, ainda me perguntas isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele não tinha entendido nada. Por isso que no céu, como que nós veremos Deus? Quando tudo estiver revelado? Na pessoa de Jesus. É Jesus quem nós vamos ver lá. E você não vai poder chegar lá e dizer assim, mestre, cadê o Pai? Não vai fazer essa pergunta, né? Porque vamos estar todos transformados. Que se você fizesse, a resposta já ia estar aqui em João 14. A gente ó, pega a Bíblia e vai ler. João 14 está lá. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa é a resposta. Ele revela Deus. Então, em outras palavras, o que Jesus quer dizer é, se vocês querem ver como é Deus, se querem ver a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, se querem ver a atitude de Deus para com vocês, olhem para mim. Se vocês querem ver o amor de Deus revelado a vocês, olhem para mim na cruz. Se vocês querem ver a vida que Deus tem para vocês, olhem para mim depois da ressurreição, da vida nova, da vida proposta. É tudo isso. Ele revela Deus a nós. Então, o cristão tem que estar convencido de que só em Jesus Cristo nós podemos saber com certeza como Deus é. Só em Jesus. Né? Nós devemos estar convencidos de que só o Cristo pode dar esse conhecimento para nós, tornando qualquer outro conhecimento insuficiente. Né? Às vezes você prega o evangelho para alguém ou está defendendo, fazendo uma apologia da tua fé, não está pregando, mas alguém acusou a sua fé, você está fazendo uma defesa da sua fé, né? Está sendo um apologeta do que crê, num debate, e a coisa comum que alguém diz é, eu não acredito no Jesus assim. O Jesus que eu acredito, ele aceita isso. Né? Como assim? Quem é esse Jesus em que você acredita? Porque não tem mais de um. Então, o Deus que eu creio não é assim. Não está olhando para Jesus. Quem diz isso? Porque é só olhar para Jesus e a gente vai saber quem é Deus, e como Deus é, e como Deus age. Entende? Por isso que as pessoas têm cada um Deus para si. Eles apelidam de Jesus e acreditam na própria imagem que criaram. Oram para si mesmos. Porque o Jesus é criado pela mente deles e não revelado pela Escritura. Não revelado pelo Evangelho, que revela o Pai como ele é na sua essência, na sua inteireza. Então, todo outro conhecimento se torna insuficiente diante de Jesus Cristo. Por isso eu queria falar com vocês nessa manhã sobre isso. A revelação de Deus no Cristo. Se Jesus revela o Pai, revela Deus, o que a gente pode encontrar? O que a gente pode esperar de Deus? A partir de Jesus. Esse texto mostra para nós, pelo menos, duas coisas que Jesus revela para nós acerca do Pai. A revelação de Deus em Cristo. Em primeiro lugar, é o quê? É alívio. Quando Jesus revela o Pai para nós, ele nos dá um alívio. Verso 28, que nós lemos, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Conhecer o Pai em Jesus é receber um alívio. Não momentâneo, mas um alívio de fato. Para compreender a natureza do alívio que Jesus está propondo, a gente precisa entender qual é o tipo de cansaço que ele está falando. É um alívio do quê? De um dia de trabalho? É um alívio de um dia de treino, de academia, de esporte praticado, de caminhada? É um alívio do quê? É um alívio de um peso que caiu em cima da mão e você conseguiu tirar e daí ficou alívio? É o alívio de um sapato que você comprou no número errado, achando que servia e está apertando o teu dedo e quando você tira dá aquele alívio no pé? É, que tipo de alívio Jesus está falando aqui? Do que ele diz? De tipo de cansaço ele está dizendo aqui? Jesus está falando com pessoas, homens, mulheres, que buscavam desesperadamente encontrar Deus. Estavam engajados de encontrar Deus e que se empenhavam com todas as suas forças para serem bons o suficiente para encontrá-lo. Faziam de tudo para encontrar Deus.
E devido à cobrança da religião da época, que era imposta como único caminho para Deus, a religião farisaica, o que eles tinham feito da lei de Deus, eles já estavam desistindo porque era muito pesado. Essa religião, o caminho que ela propõe é muito difícil. As imposições que eles colocam sobre nós são muito difíceis. Então nós estamos a ponto de desistir, porque é uma tarefa impossível encontrar Deus. Nunca está bom, nunca atinge, nunca alcança. A gente se esforça e está sempre errado, está sempre falho, está sempre para trás. Não dá mais. Então, chega, eu estou desesperado, eu cansei. É esse tipo de cansaço que Jesus está dizendo. Como que a gente pode entender que é isso? O começo, a oração que ele faz quando eu li, no comecinho. Ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. O que ele está dizendo? Os sábios e eruditos não entendem que Jesus revela a Deus e que ele é o caminho para o alívio desse cansaço de tentar encontrar Deus. Por isso impõe aos outros o seu próprio caminho para Deus. Ele diz, o Senhor não revelou isso para eles, porque eles são quem impõe essas coisas sobre os outros. Mas hoje o Senhor está revelando a esses pequenos e cansados que estão fazendo de tudo para tentar encontrar Deus e não conseguem porque a religião não deixa. Por isso o cansaço aqui de Jesus é esse. Ó, vocês estão querendo encontrar Deus? Esses camaradas do sinédrio, do templo, sacerdotes, levitas, escribas não deixam? Pioram as coisas para vocês? Acabou a busca. Eu cheguei. Né? Eu cheguei. Acabou a busca de vocês. É em mim. Então Jesus está falando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos levarei para quem? Para esses pequenos. E qual é o cansaço? É o do dia a dia? É a fadiga física? Não. É o cansaço da alma que tenta entrar em acordo com Deus e não consegue, porque só oferece para ela um Deus vingativo, um Deus que está esperando a gente errar para vir com o porrete e dar uma sola em nós, né? Fica só esperando o tropeço da gente. Ele diz que ama, que enviou o Filho ao mundo porque ama de tal maneira. Essa é a proposta. Nos seduziu com esse amor. A gente cedeu. Olha que lindo. Mas quando vem, ele diz, veio porque quis. Agora o porrete está aqui. Anda fora da linha para você ver se eu não te desço o cacete. Esse é o Deus que estavam oferecendo ao povo. E que o povo cansou de apanhar, porque não alcança, não atinge nunca. Nunca vai estar bom, porque é mérito, é obra, é esforço. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou essa revelação. Eu sou o alívio. Então o cansaço a que Jesus se refere aqui não é o físico, mas sim aquele que, por mais que a gente tenha a disposição de carregar um piano nas costas, a gente não encontra quando a gente tem que enfrentar as questões espirituais da vida. O cansaço aqui não é o físico. Às vezes você está bem fisicamente, você está na ponta dos cascos, né? Você está bem, você não tá, tua mente está limpa, você está trabalhando, mas quando vão para as questões espirituais, você está frágil, você está caído, você está doente, você não tem força para lidar com essas coisas, os pecados, as tentações que assediam você, você está fraco para isso. Uma vez um pastor que fazia jiu-jitsu disse assim, eu queria que desse para sair na mão pro diabo, porque eu acho que eu teria uma chance. O problema é que não dá. O problema é que a questão é dentro, e aqui dentro eu sou um fracote, ele disse. Aqui dentro eu sou ninguém. Eu queria que me desse um outro jeito, né? Eu sou bom de pontaria. Se o diabo desse para dar um tiro nele, eu não ia errar. Mas não adianta. O problema é que aonde é a batalha com ele, ele é mais forte do que eu, e muito mais forte do que eu, porque eu sou pecador fraco. Então a gente tem força, às vezes, do lado de fora, mas do lado de dentro, não. E eles estão sofrendo assim. Por isso, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, ele faz isso convidando esses que estão cansados da busca, ou na busca da verdade, para suavizar as angústias da sua alma. Estão cansados de tentar encontrar respostas para as coisas. Jesus diz, eu sou a resposta, o alívio. Porque enquanto gregos diziam, é difícil encontrar Deus, e quando alguém o encontra, é impossível se relacionar com ele porque está distante. E os judeus diziam e perguntavam, lá no livro de Jó, por acaso você vai descobrir os segredos de Deus? No capítulo 17, no capítulo 11, versículo 17 de Jó, enquanto os judeus diziam que ninguém conhece Deus, porque Deus é um segredo, é um mistério. E gregos dizem, ele está tão distante que se um dia você conhecer, você não consegue se relacionar. Jesus afirma, está aqui o fim da busca. Está aqui quem revela
o Deus que estava oculto em tempos atrás. Está aqui o fim da extenuante busca. Termina em mim. O alívio é Ele. Portanto, a forma de conhecer a Deus não é por busca intelectual, mas sim por prestar atenção em Jesus. Prestar atenção em Jesus no Evangelho, nas páginas do Evangelho. A busca termina na contemplação de Jesus Cristo, porque nele nos foi revelado Deus. Você olha para Jesus, você diz: encontrei ou fui encontrado. Não sei nem o que vem primeiro, mas estou aliviado. Eu já citei esses dias atrás, né? A minha conversão. Depois, alguns irmãos me procuraram, lembrando das suas. Tivemos uma conversa boa, né? Com alguns irmãos que lembraram também do dia. E se você fizer exercício, você vai lembrar que nesse dia você parecia uma pena, né? De pesado que você estava, você parecia uma pena que flutuava. Você andava, será que eu estou voando? Não, é o alívio. É encontrar Jesus, é ter a pena paga. É ter a pena paga na cruz, é entender que está tudo terminado, feito, e que agora você está livre do pecado e apto para lutar contra as tentações por causa de Cristo. É aquela extenuante busca do alívio da alma, tentando encontrar Deus pelos méritos, pelos esforços, pela religião que impõe, e ver que tudo isso não é caminho para lugar nenhum. É uma porta que dá encanto nenhum. Quando você encontrou Jesus, abriu-se um novo, caiu um véu dos seus olhos. É isso que Jesus está propondo. Jesus ainda completa dizendo: e eu vos aliviarei, vinde a mim. Né? Por quê? Porque para o judeu ortodoxo, a religião era algo que consistia em carga, em carregar fardos. Quando Jesus fala da religião dos escribas e fariseus, lá no capítulo 23 de Mateus, ele diz assim: vocês, fariseus e escribas, atam fardos pesados e difíceis de carregar, amarram pesos enormes e colocam nas costas do povo, pesos difíceis de carregar. Põe sobre os ombros dos homens, das pessoas, mas vocês mesmos nem com o dedo querem mexer, querem mover. Jesus está dizendo isso da religião. A religião põe um saco de 50 quilos na sua costa, nas suas costas com outro em cima. É imposição em cima de imposição. Você não tem mais vida. Né? Você não tem mais vida, você não tem mais domínio próprio, você não tem mais vontade. A loucura é tanta que chega um momento que você tem que ligar para alguém para saber se você pode comer aquilo. No tempo do Covid, pessoas mandavam mensagem: pastor, me explica o que você acha, será que eu tenho que tomar essa vacina ou não? Eu falei: rapaz, como é que eu vou saber? O médico disse que sim. Eu não sou médico, ele sabe mais que eu. Eu, por via das dúvidas, vou tomar. Né? Eu, por via das... Aí você diz assim: tá, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Mas e daí? A gente tomou tanta vacina na vida sem saber o que está acontecendo. Você toma tanto remédio sem saber se aquilo vai dar certo. Um a mais, um a menos. Eu vou tomar. Agora, a tua vida é tua vida. As pessoas perguntam essas coisas pra gente porque acham que a gente vai ter uma resposta espiritual. Eu vou dizer: peraí, que eu vou fechar o olho e vou consultar Deus. Se é seringa e. Gente, tem umas coisas que você custa acreditar. Que as pessoas. Por quê? Porque é religião. Você não pode dar um passo para a direita se você não falar comigo, meu querido. Né? Você não pode dar um passo para a esquerda se você não vier conversar comigo. Como assim? Como assim você decidiu isso sobre a sua vida particular e não me consultou para saber se o Deus deixou? Porque eu sou o oráculo. Né? Eu sou o oráculo de Deus. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente vem para um Jesus que está dizendo: gente, ó, olha para cá, olha para mim, Jesus dizendo isso. Aqui, ó, acabou a busca. Eu. Leia a Bíblia e você vai saber como o Pai é, porque eu revelo o Pai. Me imita, faz o que eu faço. Age como eu ajo, responda como eu respondo. Tira essa mochila pesada das suas costas. Tira esse saco de areia que você fica carregando aí, achando que você está fazendo alguma coisa, um esforço. Joga isso fora. Jesus está dizendo: vem no alívio. Para o judeu, então, a religião era algo composto de regras e normas intermináveis que eles tinham que observar. Eu sempre tenho que contar essa história, ainda mais agora que está gravando, né? Vocês já ouviram, já contei. Como eles faziam leis para burlar. Humano, gente. Só muda de país. É igual. E aqui é a lei de Deus. Então Deus deu a lei. Olha lá, Levítico, né? Os mandamentos de Levítico. Falei disso no ano passado. Aí, o que acontecia? A lei, ela se cala. Ela tem lá uma sentença e se cala. Aí eles precisam dos pormenores. Né? Eles precisam dizer assim: ó, tá, a lei diz isso, mas
O que é isso de fato? Como que a gente explica? Então vamos lá. No sábado, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Aí tá, não pode trabalhar. Aí eles reúnem e dizem assim, tá, mas o que é trabalho? O que a gente define como trabalho para saber o que pode e não pode fazer no sábado? Vamos pensar aqui. Aí, vão lá definir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, trabalho, não pode ter lucro, não pode ganhar dinheiro, e vão eles inventando. Ah, lá só diz, descansa, mas eles vão colocando o que pode e não pode, né? Geralmente o que não pode. Aí, o sujeito diz assim, olha, pode ir pegar o animal no pasto? Aí o juiz não pode. Por que não pode? Porque você vai ter que levar uma corda, fazer um nó na corda, colocar no pescoço dele, fazer uma força para trazer ele, então não pode. Já pega na sexta-feira, porque é trabalho. Ah, não pode então fazer nó numa corda no sábado, porque é trabalho. Aí vem outro e diz assim, viu, o seguinte, pode pegar água do poço no sábado? Não, pega na sexta. Por quê? Porque é trabalho. Você vai pegar uma corda, vai colocar lá na rodana, vai amarrar, vai ter que jogar o balde lá, vai ter que puxar. Você está fazendo esforço, trabalho. Certo. Então não pode fazer nó, nada na corda no sábado. Aí vem o espertão e diz assim, pois é, mas e a mulher? A mulher vai vestir a sua túnica, o seu vestido, ela vai ter que pôr o laço, assim. E aí como é que faz? Você não pode dar nó. Ah, não, então tá, beleza. Então vamos lá. Dado aqui o laço da mulher, pode, né? Vamos colocar uma adenda aqui. Se for um laço na cintura da mulher, vai fazer o laço nó. Aí a gente deixa. Tá bom? Tá bom. Aqui o que o sujeito fazia? Pegava o laço do vestido da mulher e buscar água no sábado. Porque no laço pode fazer, não. Não pode fazer na corda. Olha que legal. Eu pego água no sábado com laço. Se alguém cobrar, eu digo, opa, não é uma corda. Laço do vestido da mulher, está escrito lá que no laço pode fazer um nó. Isso é uma das coisas, de inúmeras, que eles mesmos faziam. Agora imagine se viver numa religião dessa. Que jeito, gente? Como? Como se desenvolve uma fé? Não se desenvolve nada, se desenvolve um escravo. Um cabresto que não pode ir para lado nenhum. Se não tiver quem puxe. Se não tiver quem empurre. Jesus diz, olha, olhem para mim, gente, e parem com essas bobagens. Saiam do jardim da infância e cresçam pelo amor do meu Pai. Dizendo Jesus isso. Cresçam. Olhem para mim. Jesus é esse alívio. Até Jesus, a gente vivia num bosque de regra e norma que ditava a nossa vida. Em Cristo, a norma é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquilo que não quereis que os homens vos façam, fazei por eles primeiro. Então você não quer que ninguém te machuque. Nisso se resume a lei e os profetas de Jesus. Ponto. Certo? Então a revelação de Deus em Cristo, em primeiro lugar, é o quê? É o alívio dessa vida maluca religiosa. É o alívio disso. Segundo, não é só alívio. A revelação de Deus em Cristo para nós também é o quê? Ensino. Olha o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Veja que é ensino também. Quando Jesus revela o Pai, ele nos dá alívio. A revelação traz a nós o alívio, agora conhecemos quem Deus é a partir de Jesus, mas também nos dá um ensino. Há um ensino, Jesus diz, aprendei de mim. Né? Então Jesus está convidando a gente a carregar o seu jugo sobre os nossos ombros, né? Ou pescoço. O que Jesus diz aqui vai fazer muito mais sentido para alguém que já trabalhou na roça, né? Ou que conhece alguém, ou que tem na família alguém que já trabalhou em roça. Roça mesmo, tá? Roça com gato, com plantar, arar terra, tudo isso. O que Jesus está falando? Então, quem tinha um pouco mais de dinheiro tinha bois. E o boi era usado para arar a terra. Né? Então, o que fazia? Primeiro você passa o boi com aquela peça que vai atrás do boi, agarrada nele, né, no lombo do boi para trás, com madeiras fincadas para baixo e uma madeira grande aqui, parado. O boi vai andando, aquilo vai abrindo a valeta no chão, que eles chamam de sulco, abre aquilo, você vem atrás jogando a semente e alguém atrás de você vem fechando. Né? E o boi vai arando. O boi faz serviço pesado. O boi que abre o buraco na terra, que abre a valeta. Você só vem fazendo mais leve, certo? Aí o que acontecia? Tinha o boi chamado de boi experiente, o que já conhecia o caminho da roça, alta de bem expressão. Esse já sabe o caminho da roça. O boi que quando tirava ele lá do lugar dele, do curral, de onde fosse, o boi já ia direto para a roça. Ele já sabia, era dia de trabalho. Eu já sabia o caminho da roça. O boi experiente parava lá e ficava quietinho esperando o arado aqui atrás. Junto a esse boi, para ele não fazer um esforço sozinho, ainda mais se o arado era grande, era colocado o boi sinuê.
O boi sinueiro era o mais novo, que ainda não queria trabalhar. Tipo nós, né? Quando tem 15, 16 anos, e acha que o pai vai viver para sempre bancando a gente. Né? Então, cadê o Alex? Caiu daqui, né? Então, funciona assim. O boi mais novo, o boi sinueiro. O sinueiro vinha esperneando, porque ele sabia que era ruim trabalhar. Aí o que o dono fazia? Atrelava ele ao experiente. Como que atrelava um boi ao outro? Canga e jumbo. Aquela peça que vai aqui e trava no pescoço do boi, trava no outro. Ele podia pular o que quisesse. O experiente só olhava e dizia, cara, fica tranquilo, eu te arrasto até você aprender. Ele ia andando, fazendo trabalho, o outro tentava, até o outro falar, não tem jeito, é trabalho, é tripalho mesmo, não tem como fugir. Era assim que funcionava. Jesus está dizendo o que então aqui? Tome sobre vós a minha canga. É como se uma peça daquela estivesse no pescoço de Jesus e ele diz, pega o lado de vocês e prende aí, vamos andar junto. Andando em dois, a carga é mais leve. Andando em dois, a vida é mais leve. Venham comigo. Andem comigo. Prende aqui em mim. Eu vou te ensinar o caminho da roça. Ou eu vou te ensinar o caminho para o Pai. Atrelados a Jesus. Eu vou ensinar para você como é que anda. Como é que faz. No começo a gente esperneia. Né? Até Paulo, descobrimos ontem, para mim foi uma descoberta. Descobrimos que até Paulo tentou argumentar com Deus no começo, mas eu disse, não, camarada. Você é Paulo, mas você não é ninguém. Vai, fica 9 anos quietinho. Depois eu te uso. Então, prende o boi. Jesus diz, tomai sobre vós a minha cana. Atrelem-se a mim. Prendam-se a mim. Na Palestina, irmãos, os jugos de bois eram feitos de madeira e sob medida para cada animal. Olha que interessante. Era feito sob medida. Tanto é que quando você tinha um boi e queria fazer uma cana, o carpinteiro vinha lá na tua fazenda, tirava a medida do pescoção do boi, voltava, fazia e trazia para não machucar. Era feito sob medida. Fabricava-se o jugo conforme o tamanho específico do boi. E era levado para provar e tudo, como se fosse uma roupa. Então, cada jugo se adaptava ao pescoço do animal específico. Era dele, era daquele. Né? O de cá tinha um tamanho, era maior aqui. O de cá era menor aqui. Ou o contrário. Era assim que funcionava. Então, era feito de maneira... era feito para cada animal de maneira específica. Certo? Para não machucar o animal. Era feito sob medida. Agora, atente para isso. William Barclay vai dizer para nós que tem uma lenda que conta que Jesus, enquanto ele trabalhava com seu pai José, e era carpinteiro, fazia os melhores jugos da Galiléia. Que quem queria comprar uma canga boa, comprava na oficina, no ateliê de José e de Jesus. Essa é uma lenda que corre lá. Né? E que gente de toda a região ia lá na carpintaria de Jesus e de José encomendar as melhores juntas de bois que se podia obter, que eram as melhores, as feitas por José e Jesus. Sugeriu-se então nessa lenda que o slogan que ficava acima da oficina de Jesus Cristo e do pai dele era: os meus jugos se adaptam bem. William Barclay diz que tem uma lenda que conta isso. E olha o que ele diz no 29, no 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave quer dizer o quê? É feito sob medida. Parece que Jesus pega um slogan da carpintaria do pai dele e coloca no que ele fala. Assim como eu faço jugos para bois de verdade, cangas, eu tenho outro para oferecer que é igual. Eu faço sob medida. Eu sou a medida de Deus para vocês. Nem mais nem menos. Para não machucar. Olha que lindo isso. Para quem está vivendo uma religião que só esfaqueia as costas, isso aqui soou como? Poderosíssimo. Eu tenho a perfeição para não machucar. Vocês vão seguir a Deus sem peso. É isso que ele está dizendo. Os meus jugos se adaptam bem. O meu jugo é suave. Por mais que essa lenda não possa ser comprovada, pode ser então que nessa passagem Jesus está empregando essa imagem da sua carpintaria, a carpintaria do seu pai. Parece que ele está usando o seu próprio trabalho para usar como exemplo. E se for assim, o que Jesus afirma aqui é exatamente isso. O meu jugo se adapta bem, o meu jugo é suave. Porque a palavra suave no grego é chestos, e chestos é tanto suave quanto adequado. Algo suave é algo sob medida, adequado, é a mesma tradução. Jesus poderia bem estar dizendo isso, usando o slogan da carpintaria. Olha, o meu jugo se adapta bem. Se adapta bem a vocês. Então esse jugo, essa canga,
essa junta que atrela os bois, é o que nos atrela a Jesus. E o que nos atrela a Jesus? O ensino. Jesus diz, olha, é alívio. E agora também é ensino. Unam-se a mim, eu vou caminhar com vocês até o Pai. Eu vou mostrar para vocês o caminho. Eu vou mostrar para vocês como é, como é que anda, como é que faz. A gente pode deduzir no próprio texto que o evangelho, por ele pregado, é um ensino, porque ele diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Ou seja, em outras palavras, a vida que eu dou a vocês, para que vocês vivam, não é uma carga para machucar vocês, para estafar vocês, para deixar vocês a ponto de pedirem a morte, esgotados. Em mim, sua vida não será um peso. Sua vida não será um peso, porque o meu ensino é adequado ao que eu exijo de cada um de vocês. Não é que tem um evangelho para cada um, é que tem um Cristo vivo para cada um, entendendo as concepções de cada um, as respostas de cada um, o jeito do agir de cada um. Não que ele passa pano, lógico que não, mas se adequa bem. Porque tem gente que é mais eufórico, tem gente que quer ganhar o mundo para Jesus no peito, e tem gente que é mais calado, tem gente que é mais parado. E ele sabe. Atrelado a ele, o mesmo ensino cabe para todos. Em outras palavras, para as professoras aqui presentes, você não precisa de aula de reforço. Você não precisa de um outro professor para fazer reforço. Jesus é suficiente, gente. Suficiente. Tomem sobre vocês o meu fardo, que é leve. Troquem todas essas regras que só fazem com que vocês sofram, sem dar nenhuma resposta. E tomem sobre vocês o evangelho que unirá vocês a mim. E que vocês verão e experimentarão que não é pesado. Ele é leve. Se eu desse o microfone para cada um aqui, eu tenho praticamente certeza que você viveu um momento da igreja em que tudo era pesado. Em que, por mais que você fizesse com prazer, você fazia com ódio. Era uma mistura de ódio e prazer. Quando alguém vem conversar comigo, que é ativista, maluco, que fecha a igreja, abre a igreja, abre o templo, fecha o templo, que vem todo dizendo, não, trabalho para o reino, trabalho para Jesus, trabalho para o reino, trabalho para Jesus, trabalho para, né, maluco. É sempre a mesma coisa. Se você pergunta, cara, você não acha que estão te exigindo demais? A resposta é sempre a mesma. Não, mas eu estou fazendo para Deus, aí eles que vão se virar com Deus. Eu digo que você não está fazendo nada para Deus. Onde, quando foi que Deus desceu e disse, ô meu amigo, acorda, são 4 da manhã, eu quero você na rua agora gritando na esquina. Me diga onde? Onde que está isso? Não está. Isso está na mente de um surtado, que para poder viajar de iate e andar no jet ski, ele precisa manter a empresa aberta chamada igreja. Para manter a empresa aberta, ele precisa de um otário que nem eu, que fique lá, abrindo, fechado, cuidando, enquanto ele só fica com o lucro. Ponto. Ponto. Aí eu pergunto, cadê essa exigência? Jesus, olha aqui, ó, atrelado a mim. Você vai andar com pessoas, você vai respeitar a hierarquia, você vai respeitar pastor. Mas atrelado a mim, você vai saber identificar o impostor. O doido vai rir, né? Você vai saber identificar. Atrelado a mim, você vai conhecer o Pai por mim. Você não vai precisar do olho de outra pessoa, não, para me ver. Você vai precisar de outra pessoa para comunhão e para ensino também. Claro, é bíblico. Mas ninguém mais vai ouvir Deus no teu lugar. Eu tomei uma decisão, gente. Ninguém mais ouve Deus no meu lugar. Deus falou um negócio para mim, pastor. Eu digo, então diga. Se eu ver que tem a ver, tem. Se não, o meu ouvido é meu. E eu já respondi para pessoas desse jeito. Vieram falar coisas absurdas. Eu disse assim, então você vai lá e ora e fala para esse Deus vir falar para mim. Porque eu falo para ele todo dia, por que ele está fazendo isso? Por que ele está terceirizando? Eu não estou fechado. Ora. Agora, claro, Deus usa pessoas para falar coisas para nós às vezes. Sim, Deus é livre. E você vai saber quando é de Deus. E vai saber quando não é. E é o que Jesus está dizendo aqui. Né? Aí as pessoas querem ouvir Deus por nós. E como é que faz? A mãe já foi num culto, um sujeito sentado, uma pessoa pregando, espalhafatosa, olhou para o sujeito e disse assim, olha, Deus está mostrando aqui, meu querido. Só a Rebeca vai chegar. Deus preparou. Você tem uma nada. E Deus ouviu oração. Deus está preparando. Você vai ter um casamento lindo, um jovem.
Aí ele olhou, ele deu a mão, posso falar, né? Ele achou que ele ia corroborar, né? Testemunho. Ele disse assim, o que eu faço daquela que está lá em casa? Tem como você perguntar para Deus? Porque eu sou casado, minha senhora. Agora eu pergunto para Deus o que eu faço daquela. Eu mato, jogo fora, devolvo para o pai. Gente, absurdos, absurdos, absurdos. A gente pergunta para o outro, né? Já viu vídeos disso, né? Você está passando por isso? Ele diz, não, então não é você. Vamos tentar um outro. Gente, tem gente que vai atrás disso. Quer ver Deus assim. Quer que Deus se revele desse jeito. E Jesus está dizendo aqui, ô garrote, ô bezerrinho, põe a canga aí no teu pescoço, que já está no meu já está pronto. Eu fiz o do outro lado para você, exatamente para o seu pescoço. Gruda aqui, anda comigo. Você vai ver que é muito mais leve. Você vai ver que é muito mais tranquilo. Você vai ver que está tudo pago, está tudo feito numa cruz, revelada na história e estabelecida na eternidade antes da fundação do mundo. Você vai ver que ao terceiro dia a morte vai perder todo o poder sobre você, porque você não vai mais temer a morte, porque você vai viver comigo eternamente. Então gruda aí, meu irmão. Gruda nessa canga e vamos embora. Vamos embora. Bola para frente, vamos seguir o caminho. Para de ficar dando ouvido e ficar servindo de burro de cara para os outros, carregando religião dos outros, carregando o capricho dos outros, tentando se convencer que está fazendo alguma coisa para o meu pai, tentando se convencer que está ganhando ponto com o meu pai. Você está só servindo de mula. Só. Só isso que está te acontecendo. Vinde a mim. Esse é o convite. É para nós todo o dia. O problema é que a Maria responde a esse chamado com questões como eu posso abandonar do dia para a noite uma religião dessa pessoa que está na minha vida há tanto tempo? Não, eu não posso jogar tudo fora. Eu não fui enganado esse tempo. Não pode estar tão errado. A gente responde assim ou vê pessoas respondendo assim. Então, veja, não é que nós não abandonamos a nossa religiosidade sofredora. É que a gente casou com aquilo que nos faz sofrer. Tem gente que casa com o sofrimento, porque acha que aquilo está purificando ele. E aí se sentem obrigados a viver desesperados, mesmo rotando o cristianismo dia e noite. Mas vivem num desespero. Fazem isso tentando induzir Deus a sentir pena dele, porque ele está se esforçando. Mas não está se esforçando para Deus, está se esforçando para um terceiro. Portanto, eu não exagero quando eu digo que para muitos o sofrimento é um vício, gente. Se tratando de religião, é mais ainda. Para muitos o sofrimento é um vício. Se você diz isso que eu estou dizendo aqui, que o texto está dizendo aqui, e fala para a pessoa, abandone isso aí, ele logo responde, não simplifique a minha dor, você não sabe o que eu carrego, você não conhece a minha história. Eu digo, e desde quando a gente precisa conhecer a história um do outro? A gente precisa conhecer a história de Jesus. É só essa que a gente precisa saber. Depois de conhecer essa, crer nessa, se entregar a essa, a tua, não importa como tenha sido, ela muda. Muda por causa disso. E o que a gente precisa tirar dessa palavra nessa manhã? É que por mais que soe como poético Jesus dizer, vinde a mim, isso aqui tem que ser grave em nós. Uma verdade em nós. Diariamente ele está dizendo, atrele-se a mim. A gente tem que entender desse texto que isso aqui não é para ser bonitinho, não é para ser paliativo, remedinho, chazinho. Isso aqui tem que ser um fato em nós. Um fato, uma verdade. Não é para ser paliativo que encobre a dor e concede para a gente espasmos de alívio, mas tem que ser um caminho para a gente viver aliviado. Esse é o ponto. Não é um apelo de final de sermão que Jesus está fazendo aqui, dizendo, vinde a mim, mas é um convite para Ele mesmo, como o fim de todo o sofrer, por tentar conhecer a Deus e não conseguir. Ele é suficiente para revelar o Pai. Não é para nos alienar, nos tornar irresponsáveis. Agora que eu vim, eu posso fazer o que eu quero. Mas sim, é para que a gente entenda que nunca mais a gente vai caminhar sozinho, porque a gente está preso ao bom experiente. A gente está preso a Jesus Cristo na sua canga, no seu jugo.
Não é mais para andar sozinho. Então tem responsabilidade? Tem, é vinde a mim e viva. Mas essa responsabilidade agora é nossa, depois da dele, atrelada a ele. Ela não é menor e nem maior, ela é possível em Jesus Cristo. E Jesus agradece ao Pai porque ocultou isso dos arrogantes, dos soberbos, dos intelectualmente altivos, que fecharam o coração para a simplicidade de Cristo. Fecharam o coração para Ele. E foi revelado a nós, os simples, que se arrependem e confessam os seus pecados. Quem tem muita grana, quem tem muito poder, quem tem muito conforto, quem está estabilizado, não quer Jesus. Por quê? Porque ele está bem. Aí Jesus diz, olha, o Senhor ocultou isso deles e deixou eles no seu falso conforto. E revelou aqueles que, de fato, tentam encontrar Deus genuinamente e não conseguem porque procuram ou porque são procurados por aqueles que impõem uma religião agressiva, agressiva a todos. Enquanto um líder religioso procurava a Deus, malhando a sua justiça própria na academia do ego, né, na academia do eu, o sofrido simples de entendimento foi encontrado por Deus na simplicidade de Cristo. Nós somos encontrados pelo Pai na simplicidade do Filho. O líder religioso arrogante, ele malha em justiça própria, né? Ele fica malhando na academia do ego. Eu mereço, Deus faz porque eu sou bom. Nós somos encontrados que não temos nada de bom. Portanto, você está cansado de tanta malhação? Estamos cansados de tanta malhação para se adequar a esses padrões impostos? Então o convite é para você e para mim. Diariamente ele está aqui. Vinde a mim e descanse. Não só dessa interminável ginástica religiosa imposta a todos vocês, mas também descansem e troquem essa academia que dita a estética que Deus aceita para assumir um ensino que caiba sob medida a fé que vocês abraçaram. Esse é Jesus. Esse é o Cristo. Né? Nós temos aqui um personal, o Oscar está lá atrás. Um dos papéis do personal é incentivar, né, o aluno, quem está treinando. Então ele tem que tentar tirar do sujeito aquele a mais. O sujeito cansou e diz, não, ó, se você está querendo isso, se a proposta você aceitou é essa, o programa que a gente fez para você é esse, você vai precisar tirar uma a mais. Então vamos lá, né? Cuidando sempre da saúde, porque o Oscar é um sujeito consciente. Né? Consciente. Então tá olhando o sujeito lá e dizendo, ó, vamos lá, que eu sei que dá, calma, calma, vamos erguer um pouquinho. Esse é o papel do instrutor, não é? Esse é o papel do instrutor. Qual que é a diferença de Jesus para qualquer instrutor de religião que fica ali, ó, faça assim, faça assim. A diferença de Jesus é essa, ele não fica do lado dizendo faça assim como Oscar. Ele pega você e diz, eu vou fazer junto, vamos lá, aqui, ó. Eu e você, atrelado a ele. Ele ensina como faz fazendo. Esse é o Cristo. Ele não exige de você amor pelas pessoas. Ele ama as pessoas e diz, imita o que eu estou fazendo. Pai, faz igual. Ele não diz para você, perdoa o inimigo porque eu estou mandando. Ele diz assim, ó, pai, perdoa porque não sabe o que fazem quando estão matando. E olha para você e diz aí, vamos lá, faz igual. Entende a diferença? Esse é o Cristo revelado para nós. Que não exige nada de nós que não tenha feito por nós. Primeiro, é ele que opera em nós tanto querer quanto efetuar, diz Paulo em Filipenses. Esse é o Cristo. E ele está dizendo o que nessa manhã? Ó, 20. Você diz, pastor, eu sou crente há 30 anos. 20. 20. Não interessa. Começou ontem. Está nesse caminho faz tempo. 20. Vamos lá. Grude-se a mim, atrele-se a mim. E vamos dividir esse fardo. Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.